tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Hoje nós iremos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E eu nunca falei sobre esse tema antes. E quando o Jimmy me falou, eu me lembrei da passagem do Evangelho e já uma palavra me saltou aos olhos: sacrifício. E eu confesso para vocês, nossa, eu não me lembro muito desse trecho. Na hora que eu li, eu lembrei, mas eu não tinha me atentado ainda para essa palavra sacrifício. Eu confesso que eu nunca havia parado para pensar e refletir como é importante o trabalho. Essa palavra me incomodou. Sacrifício? Assim, minha vida toda, na doutrina, desde quando eu comecei, não foi minha vida toda, mas essa palavra me lembra religiões antigas, me lembra algo que não é aquilo que Deus quer de nós. Sacrifício. E aí, estudando o tema, e eu quero trazer isso aqui para vocês, porque pode ser também algo que passou aí na cabeça de cada um. Nós já aprendemos aqui na doutrina que não é isso que Deus quer de nós, esse sacrifício material. E foi isso, na hora que eu li ali naquele primeiro momento, eu falei, sacrifício, Deus não quer esse sacrifício material de nós. Mas por que muitos de nós, quando a gente escuta essa palavra, vem essa explicação? Porque a palavra sacrifício, a gente pode entendê-la como um senso comum, que é ali uma penitência, é você fazer algo ao outro, abrindo mão do seu bem-estar, abrindo mão do seu emocional em prol do outro. É você como se ficasse numa posição mais de subjugação ali para que o outro se satisfaça. Esse é o senso comum. E o outro viés é o viés religioso de determinadas religiões, inclusive a época que Jesus esteve conosco há 2000 anos. Aquela época, o sacrifício a Deus, ele vinha por coisas materiais. Então, a oferenda de um animal, por exemplo, oferenda de bens materiais, sacrificavam-se animais, inclusive. Então, naquela época também, o sacrifício aos olhos de Deus, para os religiosos à época, eram esses sacrifícios materiais. E aí Jesus veio com a sua transformação de amor. E vale lembrar que os maiores desgastes que Jesus teve não foi com o povo, foram com os religiosos à época, porque ele veio ali trazer aquela visão diferenciada da nossa relação com o Pai, que era uma relação não material, mas uma relação espiritual. Jesus veio nos mostrar que nós não precisávamos de ritual, tem que ser dessa forma, de um templo, de horário, de roupa adequada, daquele rigor. Não! Está tudo aqui, tudo na mente. E aí, aqueles religiosos da época, aquelas autoridades, não tinham mais o controle, porque eu poderia orar, a pessoa poderia orar em qualquer lugar. Não precisava de mais nada, simplificou a vida ali para nós termos esse contato com o Pai, o nosso Criador. E o que Jesus ele veio nos mostrar é o sacrifício, e aí vem o termo, o sacrifício que Deus quer de nós é domar as nossas mazelas, é domar a nossa inferioridade, é domar aquele lado sombra nosso que todos nós temos, é domar as nossas imperfeições. O que Deus quer de nós, o nosso sacrifício,
o sacrifício que Ele quer de nós, é que a gente aprenda a cultivar tudo aquilo que nós temos de bom. Essa centelha divina, essa sementinha que nós temos dentro de nós. Deixar com que essa centelha aflore e que para isso a gente precisa domar as nossas más inclinações. E sacrifício por quê? Porque Ele sabe que é uma luta, que não é fácil, que é dia após dia. Então, o que Ele quer, o que o Pai quer de nós e que Jesus veio nos dizer a questão é muito mais interna, muito mais íntima do que exterior. Vamos largar esse exterior para lá e vamos cuidar aqui do nosso interno. E ainda hoje nós precisamos fazer essa reflexão, porque ainda hoje nós nos vemos presos a esses rituais, a essa necessidade dos rituais. E também desse sacrifício material em cada um da sua forma. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil a gente ir para esse lado. É mais fácil nós virmos, eu adoro falar isso nas casas espíritas, é mais fácil a gente vir ao centro espírita. Opa! De segunda a segunda e tá aqui com o pessoal tudo na mesma harmonia, tudo aqui tranquilo, do que lidar muitas vezes com o pessoal da nossa casa. Então, aí eu vou, Deus vai ficar feliz comigo, que eu estou indo no centro todo dia, porque lá em casa eu não aguento ficar, então é melhor estar lá mesmo. E aí, é interessante que a gente pare e reflita, por que eu estou indo? Não é que deva mais ir, viu, Dini? Não estou fazendo campanha aqui, pelo amor de Deus, não é isso, mas por que eu estou indo? O que me traz aqui? Não é a gente fazer as coisas de forma automática. Isso serve para qualquer religião. Vou usar a nossa porque nós estamos aqui nesta casa. E aí, partindo dessa explicação, desses vieses do sacrifício, de como nós vamos entender essa palavra, eu parto aqui então para a leitura do trecho do Evangelho que trata do sacrifício mais agradável a Deus. Esse trecho se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens 7 e 8 mais especificamente. Mas nós vamos encontrar o que Deus espera de nós, o que Jesus veio passar ali, o recado de Deus para nós, em todo o Evangelho. É justamente esse florescer das nossas virtudes. Vou ler aqui. Item 7. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois retorna para apresentar tua oferta. Vou reler aqui um trecho para servir de destaque. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. No item 8, traz ali a explicação desse trecho para nós. Então aqui tem a palavra reconciliação. Para tratar dessa palavra reconciliação, eu vou trazer aqui o tema do perdão. Mas o perdão também sobre 3 vieses. 3 vieses importantes para nós. Porque quando nós falamos em perdão, a gente sempre ouve falar do você precisa aprender a perdoar, e aí nós nos colocamos numa posição até superior. É mesmo, eu preciso aprender a perdoar, porque meu irmão erra comigo e eu quase não erro. Mas aqui então eu vou trazer 3 vieses. O saber perdoar, o saber pedir perdão, é aí que cutuca a gente. E o auto-perdão. Então, nesses 3 viés nós iremos conversar nessa noite. E para começar aqui, o saber perdoar, eu vou iniciar dizendo que não é perdão.
para que a gente já não confunda. E aí eu trouxe itens elencados no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santos Neto. E eu escrevi mesmo, eu trouxe aqui os itens, porque muitas vezes nós nos enganamos, é um auto-engano. Nós passamos por certas circunstâncias na nossa vida e a gente acredita que nós estamos perdoando ou que nós não damos conta de perdoar porque nós acreditamos que o perdão é isso. Primeiro, perdoar não é apoiar comportamentos que nos machuquem. Perdoar não é bater palma para as pessoas nos machucar. Não é isso. Segundo, perdoar não é fingir que está tudo bem quando tudo à sua volta está em cacos, está em ruínas. E nós não queremos estar nessa posição. Não, está tudo bem, está tudo ótimo, vamos levando que é isso que tem para hoje. E vai jogando as ruínas para debaixo do tapete. Isso não é perdoar. Perdoar não é ser conivente com condutas inadequadas. Perdoar não é ser conivente com o erro alheio. Não é isso. Perdoar também não é negar a própria dor, os próprios sentimentos. Perdoar não é isso. E por último, perdoar não é usar o perdão como desculpa para fugir da realidade. Captaram o que não é o perdão? Carol, o que é perdoar? Perdoar é um estilo de vida. Perdoar é um modo de viver. Perdoar é uma decisão. Perdoar diz muito mais sobre nós do que o outro. Perdoar é compreender que o que é meu, o que eu planto, eu vou colher. A pedra que eu lanço, ela vai ter uma trajetória. E compreender que o que é do outro, é do outro. Que o que o outro plantou, ele vai colher. Que ele vai ter as consequências. Que o processo é dele. O meu é meu. O dele é dele. E por que é tão difícil perdoar? Quando nós estamos na nossa vida, e que nossa vida ela é feita de ondas. Ora nós estamos bem, ora nós caímos, quando está tudo parecendo que está tudo naquele mar calmo, naquela piscininha, vem uma onda, derruba tudo, a gente não sabe nem de onde que veio. Todos nós passamos por isso, por esses momentos, esses altos e baixos. Por quê? Porque nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Se nós estamos nesse planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos a fazer e a receber. E aí, nesse momento de calmaria, de paz, de tranquilidade, é fácil nós sermos humildes, é fácil nós sermos leves, é fácil sermos caridosos, generosos, complacentes, porque está tudo bem. Agora, quando nos ofendem, quando nos magoam, quando nos traem, quando nos roubam, e roubam aqui aquilo que nós temos talvez de mais precioso, quando tiram de nós a nossa grande alegria, o que a gente vira? Aí a nossa sombra aparece. Essa parte que está aqui dentro de nós. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá esses momentos de calmaria para que nós que a gente possa conhecer também esse lado bom que nós temos, esse lado amável que nós temos, esse lado positivo. Porque na hora que o bicho pega, aí a gente se mostra também do outro lado.
Aí aparece uma emoção em nós, que é o orgulho. Aí ela fica grande. E aí a gente fala assim, comigo? Mas por que comigo? Logo comigo aconteceu isso? Não, não aceito. Fulano fez isso? Comigo não, comigo eu não aceito. Mas já fez. Passou, mas eu tenho controle. Agora só cabe o quê? Exercitar o perdão. E aí é que o negócio fica complicado. Porque eu já não aceito o que foi feito. Não me conformo porque isso foi feito comigo. Acredito que eu não merecia isso, porque lá no fundo eu sou um ser especial e sou mais especial que meu colega aqui do lado. Que a gente se julga. Por um lado é positivo nós nos julgarmos especiais, porque todos nós somos especiais aos olhos de Deus, assim como nossos filhos são. Não tem um mais do que o outro. Só que aí nós nos julgamos um pouco mais do que aqueles que estão próximos a nós. E geralmente quem fere, quem magoa, quem trai, quem humilha, geralmente é quem está ali, ó, perto, próximo. Aí vem a doutrina espírita tão consoladora e nos explica que muitos dos que estão próximos a nós estamos ali no processo de resgate. Então é daí que vai vir os maiores problemas. Mas pode ser também no local de trabalho, pode ser na vizinhança, pode ser um ser que nós nunca vimos antes aqui na Terra. E que faz um mal que nos desnorteia. E aí o que Deus espera de nós? Qual que é o sacrifício que Jesus veio nos explicar que Deus espera de nós? Reconciliar. Perdoar. Como eu estou aqui, nesse mesmo barco, todos nós na mesma jornada, por mais que a gente acredite que tem uma hora, principalmente quando a dor chega, que nós temos uma auréola aqui, que nós não merecíamos isso. Como nós estamos aqui, eu gosto muito dos exercícios. Eu gosto de exercício para a gente praticar, porque é fácil, não é, Lu? Chegar para nós e falar, perdoa. Você precisa perdoar. Eu me lembrei aqui de uma pessoa muito próxima a mim, que se separou, e que depois de 5 anos, numa conversa, falou, Carol, eu fui uma pessoa para rezar para mim, e a pessoa disse que eu precisava perdoar. Eu, para mim, já tinha até perdoado. Ela fala dele todas as vezes que nós nos encontramos. Eu achava que eu tinha até perdoado. E aí, nós conversando, eu falei, comece com os exercícios. Ela falou, não, ela me passou um. Ela falou assim, começa a emanar coisas boas para ele. Aí ela disse, eu já perdoei, agora daqui que eu fico emanando coisa boa? Aí eu falei, nossa, mas a pessoa colocou o sarrafo, igual das Olimpíadas, muito alto para coitada. Começa fazendo o Pai Nosso, orando. Aí você também está querendo demais. Mas a gente precisa começar. E aí eu trouxe aqui, eu elenquei aqui, uma listinha de exercícios que a gente pode começar a fazer. O primeiro é decidir perdoar. E agora nós vamos nos lembrar, se tiver aquela pessoa aqui, ó, que pisou no calo da gente, que puxou o nosso tapete, que nos trapaceou, que nos traiu, que nos abandonou, e que a gente acha, esqueci, não lembro mais, não lembro. Pode até ser que esse processo já chegou e já passou, ainda bem, graças a Deus. Mas pode ser que ainda não, que tenha aí uma feridinha. Decida perdoar, é o sacrifício que Deus quer de você. Depois disso, saia da posição de vítima. E nós saímos da posição de vítima nos fazendo algumas perguntas. Qual foi a minha participação nisso? Quando a gente faz essa pergunta, nem a gente acredita que nós estamos fazendo essa pergunta para nós. Porque nós nos colocamos numa posição tão de vítima, que nós não fizemos nada. Nós temos quase uma auréola. Foi o outro que fez tudo. Sou santo. Quando nós pensamos com maturidade e adulto como somos, qual que é a minha parcela de responsabilidade? E de fato, essa parcela pode não ter sido tão grande, mas aí vem mais uma vez a doutrina espírita consoladora e nos explica o porquê nós estamos aqui.
Então, o mal, ele é necessário para nós. Ai de quem fizer o mal. Mas a partir do momento que ele ocorreu, foi permitido. Porque nós precisávamos passar por aquilo. E é como nós iremos passar por essas circunstâncias é que será a diferença na nossa evolução e no nosso aprendizado. Então é perguntar qual que é a parcela. Se não encontrarmos, vamos confiar e ter fé no processo que nós precisamos passar. Nós vamos ganhando tempo também. Ore pelo outro. E quando a gente não consegue ali fazer aquela oração conversada, emanando coisas positivas, visualizando o outro, porque isso é prática, vamos começar a fazer e nós vamos ver que a coisa funciona. Vamos começar com as orações, um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vamos dedicar a pessoa. Já vi aqui uma palestra e falei, vamos colocar o nome lá no caderninho das orações, daquela pessoa que chega... A gente vai colocando, depois isso vira até automático, fica tranquilo e vai ali aliviando isso. E encare o outro. Essa é uma grande dificuldade que nós temos. Como um ser igual a nós, que erra. Muitas vezes nós colocamos o outro numa posição, num pedestal muito alto. E nós até falamos assim, olha, eu ando muito bem, até que faça alguma coisa comigo, para mim acabou. Quando nós nos pegarmos falando assim, a gente tem que parar e pensar, imagina se as pessoas agissem dessa forma com a gente. O meu primeiro erro, a pessoa não olha para mim mais e sai de perto de mim. Com quem que nós estaríamos? Só com nossos ali no nosso meiozinho, porque a gente erra, e erra constantemente, e nós abrimos a boca para falar, comigo eu não tolero, fez comigo uma vez, acabou, e justifica. E são essas historinhas que a gente tem que pensar, por que eu estou contando essa historinha? Por que eu estou me justificando? Por que eu estou agindo dessa forma? Isso é orgulho. E aí, tudo isso nos chama para o autoconhecimento, esse exercício que nós precisamos fazer constantemente. Então, se eu erro, a gente pode até não enxergar o erro, mas a gente tem que saber que a gente erra, porque senão nós não estaríamos aqui. E nós não estamos aqui para salvar a família da gente, gente. Que a gente acredita, eu sou um ser espiritual iluminado que veio para arrebanhar. Nós precisamos aqui, porque nós somos espíritos que precisamos passar por essa escola para aprender. Passar pelas provas e passar pelas expiações. Todos nós. E depois que a gente entender que o outro, assim como nós, ele erra e ele está num processo também de aprendizagem, nós vamos começar a ter mais empatia com aquele outro. Começar a tentar nos colocar no lugar daquele outro. Talvez você não faria o que ele fez, faz outras coisas. Mas talvez aquele erro, talvez você já venceu. Mas nós temos outros. Mas aquela pessoa ainda está naquele. Mas talvez não faça o que você faz. Porque nós estamos todos na mesma jornada. E aí tem um exercício muito bom. Escreva uma carta. Não precisa mandar, não. Porque vai estar descascando essa carta. Essa carta você vai estar colocando tudo. O que você sentiu naquele dia. Você vai chorar. Depois você pega aquela carta. Aquilo vai estar tão aliviado. Você vai pegar aquela carta, vai rasgar e vai jogar fora. Faça esse exercício. E comece a ter essa prática com tudo o que vai te acontecendo. Quando fizerem mal a você. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Recentemente eu vi um filme que eu acredito que todo mundo já tem assistido. Só faltava, acho que eu e minha mãe. A Cabana. Todo mundo já assistiu. Eu estou tão empolgada com esse filme que eu assisti recentemente. Eu quero conversar com as pessoas, eu nem lembro mais. Já tem tanto tempo, mas eu assisti agora. E eu quero falar desse filme. Não tem mais o que conversar. Vou falar com ele aqui agora para vocês. Aquele filme nos mostra ali de uma maneira tão clara que todos nós somos filhos de Deus, que não há uma diferenciação, por mais que a gente acredite que há. E aí eu fiquei pensando, eu só tenho uma filha,
Mas eu fiquei pensando nas pessoas que têm 2 e 3, e amigas minhas, e parentes, e quando os filhos brigam, o pai não quer tomar partido, por mais que ele saiba que um errou. Mas o que ele quer ali? Reconcilia, abraça, fica abraçado, fica abraçado. Eu lembro dos meus primos, tinha que ficar abraçados os 3 ali. E ali, o pai e a mãe não queriam saber quem estava certo, quem estava errado, então ele resolve isso aí, reconcilia. Ele não julgava. Eu não lembro, falava assim, você errou na frente do outro. Não era assim. Queria resolver o problema. Agora você imagina se uma mãe e pai que estamos aqui, neste planeta, querem isso para os seus filhos. Imagine Deus. Só que a gente julga. A gente julga, inclusive, a consequência que o outro que errou conosco tem que ter. A gente quer que aquela consequência seja da forma como a gente imagina que seja. Tem ser mais juiz que isso? É querer ser muito juiz da vida alheia. E nós não somos. E aí o juiz, por isso que o perdão ele parte do dói, do eu. Mas o que é do outro, o que é meu. Enquanto eu ficar delirando, vai ter isso, vai acontecer isso, vai... Não, e a gente se engana, né? Porque a gente fala assim, eu, perdoei, porque o que é dele tá guardado. Negar isso. Tá. Só que é da maneira como o processo dele ele tem que passar. E não cabe a nós ditar isso. E aí o segundo viés é o pedir perdão. Esse é difícil. A gente fala bonito, né? Temos que perdoar os nossos irmãos. Temos que pedir perdão aos nossos irmãos. Temos que reconhecer o nosso erro. E nós sabemos quando a gente erra. Se tem uma coisa que a gente sabe, é quando a gente erra. Agora que a gente deita ali no travesseiro, somos nós e a nossa consciência. E a nossa consciência se centelha divina mesmo. Você não devia ter falado aquilo. Você não devia ter feito isso. Você sabe o que você fez. Aí nesse momento, nós temos 2 opções. Ou a gente pega e fala, realmente, identifica. Ou a gente fala, não, sabe o que é que eu fiz? Eu fiz, sabe por quê? Porque o outro perdi a chance. Nesse momento. Enquanto nós ficarmos nas justificativas, nas historinhas, eu não vou lá e não vou pedir perdão. Eu não vou reconhecer o meu erro. Nós temos tantas historinhas. Eu não sou santa. Mas também você quer demais de mim? Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Então nós justificamos. Enquanto nós fizermos isso, nós estaremos perdendo a oportunidade do crescimento espiritual, desse aprendizado. Por que pedir perdão, gente, é difícil? Porque é um ato de humildade. E aí o orgulho, a gente infla o nosso orgulho. E é um ato de humildade. É reconhecer e é dar a cara a tapa para o outro. Porque o outro pode crescer para cima de nós. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Quem que errou? Então, esse exercício do pedir desculpas, do pedir perdão, ele é fundamental para o nosso crescimento. Porque a gente identifica o erro, a gente reconhece o erro e a gente vai corrigir esse erro. Algumas vezes nós até pretendemos ali corrigir e o nosso desejo é fazer com que a pessoa esqueça daquilo que a gente fez. Mas o outro já é processo do outro, lembra? Pode ser que ele não esqueça, pode ser que ele não te perdoe, pode ser que ele não queira estar ao seu lado, pode ser que ele não aceite as suas desculpas. E faz parte das probabilidades. Mas o que é que está na nossa mão? É só um ato. O que vai acontecer já não está mais sob o nosso controle. O que não é ideal que nós façamos? Eu não vou porque eu sei que o outro não vai me escutar. Aí eu já perdi de novo a oportunidade. Então quando Jesus diz, vai te reconciliar, vai se expor, vai enfrentar. Deus conhece o nosso coração.
E a gente adora falar isso também, né? Nos momentos em que a gente precisa corrigir os erros. Olha, tá, eu errei. Mas Deus sabe, Deus conhece meu íntimo. Sabe que não foi por querer, Deus me conhece. A gente se apega naquilo. Sim, Deus conhece. E Jesus também nos disse, vai, não erre mais. Mas aqui ele diz, vai e se reconcilie com o seu adversário. Que a partir do momento que nós ferimos alguém, nós temos ali um adversário. E olha qual que é o comando. Não é, se você errou com alguém, fica quietinha aí, Deus conhece teu coração. Não foi isso. Então nós precisamos agir. Essa ação de nos expor e de colhermos as consequências. E isso é coisa de adulto. E isso mostra que Deus está nos vendo como mais maduros. Uma pergunta que nós podemos fazer para esse ato de pedir perdão, e quando nós temos muita dificuldade, é o que me impede de pedir perdão? Qual que é meu medo? O que me trava? Gente, são exercícios do autoconhecimento que nos enriquecem muito. E pedir também, para que os espíritos, os bons espíritos, estejam perto de nós naquele momento, naquela conversa difícil, naquela conversa madura que precisa ser tida. Pedir, nós precisamos pedir mais esse apoio deles perto de nós. E, se possível, corrija a rota com aquele com o qual você errou. Talvez aquela pessoa, talvez nessa encarnação, ela vai seguir o processo dela e você o seu. Corrija a sua rota. Que a vida começa a fluir. Haja de uma forma diferente a partir de agora. Então, corrigindo a rota. Talvez não vai ter como mais com aquela pessoa. Faça, então, com outra. Eu tentei me reconciliar, eu tentei pedir desculpas, o outro não aceitou também, e continua no mesmo erro com outras pessoas. Não é por aí. Reconheça, identifique e mude a sua atitude. E o terceiro, o auto-perdão. O auto-perdão é reconhecer os nossos erros, é reconhecer as nossas dificuldades. É reconhecer esse lado sombra que nós temos. E no momento em que a gente reconhece que dói, é no momento de turbulência que nós estamos. Porque quando nós estamos numa fase boa e a gente passa realmente, como eu falei aqui no início, nesse vai e vem, nós até falamos, eu preciso melhorar nisso, eu preciso realmente melhorar nisso. Isso fica tão no plano racional, superficial. E a gente fala e a vida traz, precisa mesmo. Vou te mandar aí uma provinha para você. Está precisando da provinha. Na hora que vem, a gente tem dificuldade de reconhecer mesmo as nossas más atitudes, as nossas más tendências. E aprender com esses erros. E para isso é realmente esse pensamento, é sentir mesmo essa dor e o que causou essa dor e o que você está sentindo. E nos libertar da culpa. E aí eu quero colocar aqui a diferença de dois conceitos. O arrependimento e a culpa. O arrepender ele é fundamental. Porque é só quando a gente se arrepende é que nós conseguimos, errei. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso tentar consertar. Porque só identificar o erro e ficar aqui, errei. Eu não podia ter errado. Como é que eu fiz isso? Eu não deveria ter errado. Deus sabe do meu coração. Eu não podia ter errado. E aquilo vai, e aquilo vai, e aquilo vai nos afundando para a culpa. E a culpa, sem ação, só nos destrói. Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Nos causa doença. Estou errada, doutora? Então, o que? Reconhecer o erro e corrigir, e agir, e ir atrás. Tem pessoas que nós escutamos e que dizem assim, fulano errou comigo, eu não aceito, sabe por quê? 10 anos que errou comigo, eu estou aqui, nada para mim dar certo, tá tudo errado, mas quem errou foi o outro. O outro está lá, feliz da vida, bem, o outro foi.
mas não me pediu perdão. Eu estou esperando perdão. Como é que entrega a sua felicidade na mão do outro de novo? Agora, para eu ser feliz, o outro precisa. Pode ser que nunca perdoe. Não entendeu ainda o erro. Quem somos nós para ver sobre a nossa ótica, a vida do outro? E pode ser que o outro já arrependeu, já mudou a rota e já foi embora. E tá lá, não aceito, comigo não, vai ficar assim. E a vida está passando. E muitos acordam onde? No plano espiritual, procurando outro. Então, o perdão, ele é um ato necessário. Perdoar, pedir perdão e o auto-perdão. E tem um livro que eu gosto muito que chama, da irmã Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio. É essa transformação, esse sacrifício que Jesus nos ensinou aqui, do campo espiritual, vencendo as nossas dificuldades, vencendo a nossa sombra, mas sem essa culpa, sem arrastar corrente. Não é isso, não é isso. É corrigindo, errando, é corrigindo, porque todos nós estamos no mesmo barco. E aí, eu sempre gosto de finalizar com um texto, e eu procurando um texto que tivesse a ver, e eu vou nos meus livrinhos, e eu gosto de terminar com algo assim, procurando, e não estava encontrando. Abri meu Vinha de Luz, meu livrinho, abri, eu nem li os capítulos desse livro, me apareceu esse panfletinho aqui, tá, para mim, eu falei, nossa, é esse. Olha como é que a espiritualidade nos ajuda. Ressentimento. Olha o texto. Eu peço permissão agora para ler esse texto para vocês. Esse texto de Emmanuel, extraído do livro Caminho Espiritual. Eu acho que foi até aqui que me deram esse panfletinho. Psicografia, acho que deve ter pensado, vai minha filha, uma hora você vai precisar. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho Espírita. Ressentimento. O ressentimento não é somente um peso morto, afeição de chumbo na flama alígena de nossa prece, compelindo-a a descer, anulada, nas sombras da frustração. E, em verdade, não é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva. Ressentimento é o fermento da treva, que a exteriorizar-se de melindres inconsequentes, avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes, debuxando as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia proliferam sem peias, ferindo almas e consciências, tanto quanto depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis que nos rogam compreensão e devotamento a fim de que produzam redenção e progresso no campo da humanidade. Cada vez que o desgosto te bata à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Lembra-te de que todos somos devedores, insolventes da tolerância divina, e que por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Já está acabando, tá? Jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros e banhemos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porque pretendendo justificar-nos
com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas da crueldade. Emmanuel. Então, que possamos cuidar dos nossos sentimentos. Não vamos entregar os nossos sentimentos para o outro. Vamos zelar. O que o outro faz é o outro. Nós não temos controle. Agora, a forma que nós reagimos ao que o outro nos faz, isso sim cabe a nós. E somente a nós. Que Jesus esteja conosco.